Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula é um conceito desses conceitos emergentes da administração pública e da gestão pública, que é o conceito de accountability. Accountability é um conceito, que está relacionado à ideia de controle social, tá? Mas é um termo em inglês que é muito comum aí na literatura sobre a administração pública, né? Especialmente no âmbito dessa administração pública gerencial, que ganha força aí a partir dos anos 80 e 90 aqui no Brasil. Bom, nessa aula, hoje a gente vai falar sobre esse conceito, accountability, o que ele significa, e os diferentes mecanismos de controle, de fiscalização que a gente encontra, tanto dentro do aparelho do Estado, os mecanismos institucionais, estatais de controle, mas também aqueles mecanismos próprios da sociedade civil, em que existe uma certa independência do controle sobre as ações do Estado, tá certo? E é claro, também a gente vai ponderar algumas questões sobre os limites e as possibilidades do exercício desses controles sobre as ações do poder público, certo? Bom, esse termo accountability, um termo em inglês muito comum na literatura da administração pública recente, ele é um termo que pode ser empregado para fazer referência aos diversos mecanismos de fiscalização das ações do poder público, de controle social ou de controle estatal, de responsabilização dos agentes públicos e de prestação de contas. Numa tradução um pouco mais literal, vamos dizer assim, desse termo, accountability, a gente vai estar muito mais próximo dessa ideia de prestação de contas, certo? Então, quando a gente aplica isso no âmbito da administração pública, esse accountability está relacionado com a ideia de transparência das contas públicas, por parte do poder público, dos agentes públicos, garantindo uma possibilidade de fiscalização sobre estes gastos, tá certo? Mas aqui eu gostaria de falar para além desse conceito estrito de fiscalização e prestação de contas. Eu gostaria de relacionar a ideia de accountability com a ideia de controle social sobre as ações do Estado. Não só sobre controle de fiscalização dos gastos públicos, mas também no próprio funcionamento da aplicação das políticas públicas, certo? Bom, quando a gente pensa nos mecanismos de fiscalização, de controle, a gente pode pensar em diversas instâncias desses mecanismos. Existem algumas instâncias que estão mais atreladas à própria estrutura, ao próprio aparelho estatal. Como a gente vai ver, existem alguns mecanismos mais institucionais ligados à estrutura do Estado e que desempenham essa função de uma autofiscalização, de uma autorregulação e controle das políticas públicas, das ações do poder público. Mas também existem mecanismos de controle que estão desvinculados propriamente desse aparelho estatal. São aqueles mecanismos em que há uma participação maior da sociedade civil, sociedade civil aqui sendo entendida de forma bem ampla, tá? E nessa participação da sociedade civil há uma possibilidade de interferência da sociedade civil nas ações do poder público. Também a gente vai ver os limites e as possibilidades disso. Vamos começar falando então sobre os mecanismos mais institucionais, aqueles mais atrelados ao próprio aparelho estatal. A gente tem como exemplos de mecanismos de accountability, mecanismos de controle institucionais, estatais, os tribunais de contas. Os tribunais de contas que tem tanto no nível das contas de nível federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, dos municípios. Os tribunais de contas, eles são instâncias auxiliares do Poder Legislativo
especializadas em analisar as contas públicas. Então vai olhar ali as contas públicas e ver se os gastos foram adequados dentro da lei, né? A gente tem aqui no Brasil a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não permite gastos, seja em qualquer área que for, além, né, de certos limites da arrecadação. Determina também um gasto máximo com folha de pagamento, por exemplo, né? Então são os tribunais de contas, que são esses órgãos, essas instâncias auxiliares do Poder Legislativo, que vão fiscalizar, né, e analisar as contas públicas. Tá? Por serem consideradas instâncias da esfera legislativa, ela é considerada também um mecanismo de controle externo às ações do governo. Né? Lembrando, naquela separação dos três poderes, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. O Tribunal de Contas ele entra na esfera do judiciário como um controle externo às ações do legislativo e especialmente do executivo. Tá certo? Então ela é considerada um mecanismo de controle externo, embora esteja inscrita na estrutura do aparelho estatal, certo? Bom, além dos tribunais de contas, nós temos o Ministério Público. O Ministério Público tem como papel fiscalizar e proteger os interesses fundamentais da sociedade e da democracia. Né? E aí isso vai atuar em diversas áreas, em diversos mecanismos. O Ministério Público ele acaba sendo também um canal legal, né, dentro da legislação, né, quando a população ou a sociedade civil aciona, né, exigindo medidas do poder público, tá certo? Então é razoavelmente comum a gente ver aqui na nossa sociedade, né, setores da sociedade acionando o Ministério Público e o Ministério Público acatando, né, esse pedido da população ou desses setores da sociedade, exigem que o poder público tome determinadas medidas, certo? O Ministério Público ele é considerado uma instância independente dos três poderes, né? Então ela é independente tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, tá certo? Além dos tribunais de contas e do Ministério Público, nós temos também as controladorias gerais, que podem ser controladorias gerais da União, dos estados e dos municípios, né? Esses já são órgãos internos, é um mecanismo de controle interno dessas esferas. Ou seja, a Controladoria Geral da União é um mecanismo interno de controle do governo federal. Da mesma forma que a Controladoria Geral dos Estados é um mecanismo interno aos governos estaduais, tá certo? Mas ela também desenvolve suas atividades no sentido de defender o patrimônio público, né, e garantir a transparência da gestão pública nessas esferas, tá certo? O que a gente viu aqui são três exemplos, né, os tribunais de contas, o Ministério Público e as controladorias gerais, que são mecanismos ligados a essa estrutura estatal, né, a essa institucionalidade do Estado. Algumas exercem esse controle externo, como é o caso do Tribunal de Contas e do Ministério Público, e outras um controle interno, né, dentro das esferas de poder. A gente também tem mecanismos da sociedade civil, né, que aí são os mais diversos, alguns mais estruturados, com um ordenamento jurídico, burocrático mais elaborado, inclusive de certa forma também atrelado ao Estado, como é o caso dos conselhos, né, os conselhos de educação, conselhos de alimentação escolar, conselhos do Fundeb, né, que são conselhos com a participação da sociedade civil. Muitas vezes existe uma determinação de qual que é a composição desses conselhos, né, representantes de diversos setores da sociedade compõem esse conselho, tá certo? E eles também têm essa função de
olhar para as ações do poder público, orientar as ações do poder público, emitir pareceres, né? Conselho de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional de Educação, elabora pareceres, né? Orientações para a própria elaboração e execução das políticas públicas. Também são mecanismos de controle, só que dessa vez controle mais da sociedade civil do que propriamente do aparelho estatal. Nós temos os diversos portais de transparência, em que as contas públicas são abertas, são disponibilizadas, né? Desde os salários dos servidores públicos, né? Até os gastos com obras, enfim, com uma série de atividades. Esses portais eles vão se alimentar muito de informações do próprio Tribunal de Contas, né? Que é o Tribunal de Contas que faz essa fiscalização sobre as contas públicas, e os portais de transparência tornam isso público, tornam isso difundido, né, também como uma forma de controle social. E aí a gente tem já um mecanismo mais informal, vamos dizer assim, de controle social, mas que tem um papel muito importante na nossa sociedade, que são as mídias, a imprensa, né, e as redes sociais. São mecanismos informais que não são criados propriamente para fazer o controle social sobre as ações do poder público, mas são mecanismos que funcionam muitas vezes como instrumentos de pressão, de fiscalização dos agentes públicos e das ações do poder público, né? A gente vê isso em muitos lugares, nas redes sociais, né? Denúncias de obras paradas, de mau uso dos recursos públicos, de abuso de autoridade, né? Quando isso é divulgado na mídia, a mídia, né, a imprensa, as redes sociais, a internet, acabam funcionando também como um mecanismo informal de controle social. Muitas vezes podem ser até mais efetivos, a depender da repercussão, né, que essas denúncias podem tomar. Às vezes são muito mais efetivos do que propriamente os mecanismos institucionais ou ligados ao aparelho do Estado. Mas é claro, por serem informais, não existe nenhuma obrigatoriedade legal que uma denúncia que é feita numa rede social seja necessariamente apurada, né? Ela não necessariamente vai ter um efeito imediato, automático, porque cabe às instâncias formais, né, de fiscalização, de controle, como o Ministério Público, a Controladoria Geral, né, os tribunais de contas ou os conselhos, a olharem aquilo e acatarem aquela denúncia e levarem adiante um processo mais cuidadoso de apuração dos fatos, tá certo? Bom, o que é importante a gente pensar, né, em todos esses mecanismos de controle social é que, da mesma forma que o Estado é um espaço onde as disputas no interior da sociedade se revelam, né? Então o Estado, embora ele possa ser considerado em última instância um instrumento, né, da classe dominante, a gente tem momentos ali em que a força, né, dos movimentos sociais, da população organizada, faz com que o Estado tenha que ceder, tenha que garantir alguns avanços aí para o conjunto da sociedade, tá certo? Da mesma forma que o Estado está em disputa, vamos dizer assim, dentro de certos limites, os mecanismos de controle também, né? Afinal de contas, a gente falou do Tribunal de Contas, mas como que faz para ser um membro do Tribunal de Contas? Existe toda uma série de processos administrativos, concursos, processos seletivos que vão selecionar alguns indivíduos para compor esses tribunais de contas ou o Ministério Público, tá certo? E aí a gente vê que muitas vezes esses mecanismos de seleção, como o próprio concurso público, né, acaba em última instância ou em certa medida privilegiando algumas camadas da sociedade. Vamos pensar o seguinte: qual é o setor da sociedade, qual é o grupo social, ou melhor, qual é a classe social que tem a possibilidade de dedicar
anos da vida, né, para estudar para concurso público. Dedicação exclusiva, gente que só estuda para concurso, né? Geralmente são aqueles indivíduos, né, que têm uma possibilidade de não trabalhar, que vivem de alguma renda, né, ou que são de famílias já com uma condição econômica mais privilegiada, né, e que vão ter essa possibilidade de prestar esses concursos, né, para esses órgãos de controle, esses mecanismos de fiscalização, como é o Tribunal de Contas, por exemplo. Nisso a gente já vê que a ocupação, né, dos espaços nesses mecanismos de controle, ele também reflete algumas desigualdades inerentes à nossa sociedade. Uma sociedade extremamente desigual, a gente sabe que são poucos os privilegiados que vão ter espaço nesses mecanismos de controle, sobretudo nesses mecanismos institucionalizados, né, mais ligados ao aparelho do Estado, tá certo? Existem vários estudos, por exemplo, né, sobre a composição do judiciário, né, e dos diversos órgãos do judiciário, como o próprio TCU, né, o Tribunal de Contas, ou o Tribunal de Justiça, ou do Ministério Público. A gente percebe, né, que em muitas dessas instâncias acaba a presença, né, de setores da elite econômica, da elite dominante brasileira é muito forte nesses setores. Então, em última instância, a gente percebe que esses espaços, que são instrumentos, mecanismos de controle social, eles também reproduzem muitas das desigualdades que existem no interior da sociedade. A gente vê, notadamente, nesses diversos âmbitos, né, desses diversos mecanismos de controle social, né, de fiscalização, uma subrepresentação da população negra, das mulheres, da população indígena, né, e uma superrepresentação, ou seja, um excesso de representantes das elites dominantes, das elites econômicas, da população branca e masculina, tá certo? Então, isso já coloca em xeque um pouco a efetividade e a possibilidade de um controle e de uma fiscalização realmente efetiva dessas instâncias, tá certo? Por isso que a gente pode pensar, né, como esses mecanismos de controle social, eles são mecanismos de controle social, mas eles têm uma participação da sociedade civil bastante limitada. Mesmo os conselhos, né, em que existe uma certa amplitude de participação, né, de indivíduos, de grupos, né, de interesse dentro da sociedade civil, mas ainda assim, na composição desses conselhos, há uma subrepresentação de amplos setores da sociedade, tá certo? Então a gente vê diversas orientações do Conselho Nacional de Educação ou diversas políticas públicas voltadas para a educação básica, em que não houve a menor participação dos principais atores desses espaços, de professores, de alunos, de comunidade escolar. Com isso a gente percebe que esses mecanismos, né, de accountability, esses mecanismos de controle social, eles são limitados. Não dá para depositar grandes esperanças de que esses mecanismos vão solucionar os problemas da sociedade, vão acabar com a corrupção, com o mau uso dos recursos públicos, né, e com esse desvio, né, dos interesses públicos dentro da ação do Estado, né? É claro que são mecanismos importantes, que sem eles talvez a situação fosse pior, mas não dá para depositar grandes esperanças. Bom, é isso, um pouco do que eu gostaria de falar sobre esse termo, né, esse conceito de accountability, que é o conceito de fiscalização, prestação de contas, e dos mecanismos de controle social sobre as ações do poder público. Espero que tenham gostado, qualquer dúvida me procurem e um grande abraço.